Aristóteles nasceu no ano de 384 a.C., em Estágira, na Calcídia, uma antiga colônia jônica escrava do reino da Macedônia. O que se sabe sobre sua família é que Nicômaco, seu pai, era médico e amigo do rei Amintas, e que isso pode ter auxiliado Aristóteles a ter melhores condições de estudo, como também o incentivado a desenvolver suas noções sobre a natureza e a metafísica. Entre os anos de 367 a.C., já no final da sua adolescência, Aristóteles foi enviado para Atenas, que era considerada um centro intelectual e artístico grego, para que desse prosseguimento aos seus estudos. Durante este período, duas grandes instituições preparavam os jovens aos seus deveres como cidadão e à possível ascensão na vida pública, sendo uma precedida pelo sofista Isócrates e outra pelo filósofo Platão. O ensino da Academia de Platão visava dar bases para a ação política, como também para qualquer ação por meio do caráter matemático. Assim sendo, os fundamentos teóricos da instituição, Aristóteles usufrui desses conhecimentos desenvolvidos e os alia à sua motivação por estudos no campo biológico, exercendo um espírito observador de aspectos naturalísticos. O filósofo passou cerca de 20 anos filiado à Academia de Platão, inicialmente como aluno e posteriormente como professor, e foi considerado um dos seus mais brilhantes discípulos, permanecendo na academia até a morte do seu fundador. Aristóteles não era considerado uma pessoa bela para os padrões estéticos de Atenas. O filósofo era representado com a testa e cabeça menores que as de Platão, e com a barba curta, o que não era sinal de uma pessoa sábia e experiente. Relatos da época também diziam que possuía uma voz sem vigor e que tinha dificuldades de pronúncia. Tais características podem ter criado problemas de interação social, pois a sociedade da época valorizava a beleza física dos atletas e a eloquência dos oradores. Apesar disso, sua erudição o fez uma pessoa respeitada. Em 347 a.C., ano da morte de Platão, Aristóteles rompe sua filiação com a Academia Platônica e muda-se para Assos, na Ásia Menor, onde conheceu sua primeira esposa, Písias. Anos depois, com o falecimento dela, Aristóteles casa-se com Hérpiles, que dará luz a seu filho Nicômaco, em homenagem a seu pai, e muda-se para Mitilene, na ilha de Lesbos. Enquanto isso, a Macedônia, barreira entre o mundo bárbaro e a Grécia, era governada por Filipe II, que por meio de seu poderoso exército conseguiu anexar cidades gregas ao seu território. Em 343 a.C., Filipe II pede para que Aristóteles eduque seu filho Alexandre. O filósofo então muda-se para a Macedônia e faz importantes ensinamentos para o futuro conquistador. Filipe II, graças às guerras que participou, conseguiu ser bem-sucedido em seus planos de derrotar os gregos em Quironeia, o que mais tarde ajudou a promover a diluição do território grego e seu domínio pelos macedônios. Em razão do assassinato do rei Filipe II e a ascensão de Alexandre ao trono, Aristóteles funda a escola do Liceu. Tornada rival da Academia Platônica, que além de atrair muitos alunos, se debruçava sobre os estudos das ciências naturais por meio do biologismo. Aristóteles realizava seus ensinamentos enquanto caminhava ao ar livre, e passou a designar seus discípulos de peripatéticos, que podem ser entendidos como os que passeiam. Com o passar dos anos, o Liceu foi crescendo e Aristóteles fez de sua escola um centro de adiantamento de estudos e distribuição de especialidades. Apesar da longa distância, Alexandre o Grande enviava materiais de fauna e flora das terras que conquistava para Aristóteles enriquecer ainda mais seus conhecimentos naturais e aumentar o acervo desse material em sua escola. Após a morte de Alexandre em 323 a.C., Aristóteles, com 61 anos, passou a ser acusado politicamente de impiedade, por suas filosofia e ideias objetivas. Dessa forma, ele compreendeu que o crescimento da intolerância à cultura macedônica em Atenas iria arruinar seus planos de continuar desenvolvendo seus estudos no Liceu, e viu-se novamente saindo de Atenas, deixando a direção da sua escola para Teofrasto. Aristóteles refugiou-se em Calcis, na Eubéia, e permaneceu oculto até sua morte no ano seguinte, em 322 a.C., com 62 anos de idade.
As obras de Aristóteles teriam se perdido após a sua morte, mas em 50 a.C., Andrônico de Rhodes preparou uma edição das obras que conhecemos dele. O filósofo produziu diversas obras, como a Ética a Nicômaco, Política, Organon, Retórica das Paixões, a Poética Clássica e a Metafísica. Ética a Nicômaco se debruça sobre as duas espécies de excelência, a intelectual e a moral, sendo a excelência intelectual aquela que é implícita ao sujeito desde seu nascimento e se aprimora durante seu desenvolvimento, ao contrário da excelência moral, originada a partir dos hábitos, que por sua vez não consegue modificar o que é natural. A exemplo de uma pedra, que é jogada inúmeras vezes para cima, mas sempre retorna ao chão, já que esta é sua condição natural. Uma outra obra de destaque de Aristóteles é Tratado da Alma, a primeira investigação sistemática sobre questões da natureza da alma, o que, prospectivamente, daria origem à psicologia, considerada o primeiro princípio dos seres vivos. Ao conceituar sobre a alma, Aristóteles demonstra os desafios sobre a maneira correta de direcionar suas explicações sobre a mesma, a qual gênero ele pertence, em que consiste e se divide ou se não. Política consistiu em uma obra aristotélica de grande influência no desenvolvimento da ciência política em nossa tradição. Além de ter sido uma pesquisa sobre as constituições das cidades e estados gregas da época, em meio às suas considerações, Aristóteles expõe que, por natureza, o homem é um animal político e é o único que é capaz de desenvolver e absorver as noções do justo e do injusto, o senso de bem e mal, o que corrobora na constituição das instituições da família e do Estado. No conjunto de obras denominado Metafísica, Aristóteles buscou investigar o ser enquanto ser, visou compreender o que tornava as coisas o que elas de fato são. Neste sentido, as características das coisas apenas nos mostram como as coisas estão, mas não definem ou determinam o que elas são. É preciso investigar as condições que fazem as coisas existirem, aquilo que determina suas essências e aquilo que determina como são. Em sua Metafísica, Aristóteles fala acerca dos primeiros princípios que dizem respeito aos princípios lógicos, a saber, o princípio da identidade, da não contradição e do terceiro excluído. O princípio da identidade é autoevidente e determina que uma proposição é sempre igual a ela. Disto, pode-se afirmar que A é igual a A. O princípio da não contradição afirma que uma proposição não pode ao mesmo tempo ser falsa e verdadeira. Não se pode propor que um triângulo possui e não possui três lados, por exemplo. O princípio do terceiro excluído afirma que ou uma proposição é verdadeira ou é falsa, e não há uma terceira opção viável. Tais princípios, deste modo, garantem as condições que asseguram a realidade das coisas. E além deles, de acordo com Aristóteles, existem 4 causas fundamentais que também são condições necessárias para que as coisas existam, sendo elas: material, a matéria da qual é feita a essência das coisas; formal, a forma da essência; eficiente, explica como a matéria recebeu determinada forma; e final, aquela que determina a finalidade das coisas existirem e serem como são. Dentre as principais contribuições de Aristóteles está a sequência de 14 obras dedicadas à filosofia teórica, que visa os primeiros princípios de toda a realidade. Não é por menos que Aristóteles é conhecido como o primeiro historiador da filosofia. Este título, porém, não lhe foi dado ao acaso, mesmo que não fosse sua intenção. A principal motivação do filósofo era de expor como um encadeamento as soluções propostas pelos seus predecessores, não de forma solta e esparsa, mas de forma sistemática, a fim de que viabilizasse uma interligação entre ideias e se destacasse as similaridades e soluções entre elas. Dessa forma, encontrando um padrão de pensamento, ele procurava julgá-las e apresentar suas lacunas e equívocos.
consolidava-se dessa forma a tentativa de ascensão a um pensamento universal e atemporal, apesar de não ter pretendido expor suas teorias como novas originais, mas como acabamento ou aperfeiçoamento final dos estudos antigos. Valorizava as bases originais dos filósofos mais antigos, o que se revelava através de seu interesse pelos provérbios e pela quantidade de citações deles. Ainda que se opusesse a que Platão defendia sobre a dialética ser o único modo de chegar às verdades do mundo das ideias, Aristóteles reconheceu a importância desse método, mas lhe conferiu uma função mais prática e limitada. Criou, assim, um instrumento para a constituição da ciência, o organon. Nele, a dialética seria como um exercício mental relacionado às opiniões dos homens sobre as coisas, permanecendo sempre no campo da probabilidade, de forma que o método se daria como uma fase de preparação para o conhecimento, exemplificada pela análise da história, que seriam sucessões de pensamentos, preparações que não atingiriam a ciência, mas que preparariam a mente para isto. Corroborando com a construção do conhecimento, segundo o pensador, para construir conhecimentos seguros era preciso utilizar o pensamento com a dialética, mas esse mesmo pensamento precisaria de normas que possibilitassem um resultado verdadeiro e irrefutável de demonstrações. Por conseguinte, esse estabelecimento de normas confere a ele o papel de criador da lógica formal. Partindo das influências da retórica de sua época, ele propõe uma análise das palavras, de forma a excluir qualquer erro ou duplicidade de entendimento, enumerando os sentidos que diversas palavras teriam. Criava, assim, a teoria das preposições, na qual toda proposição seria o enunciado de um juízo através do qual um predicado é atribuído a determinado sujeito. Através da observação, foi percebido que todos os seres vivos obedecem a uma universalidade, o gênero, apesar de as representarem de formas diferentes e variadas. Concluiu-se, então, que a realidade é constituída por seres singulares e, a partir dessa realidade, tendo como base o conhecimento empírico, a ciência deve estabelecer definições e atingir o que seria o universal nesses casos. Através da observação do particular ao universal, sendo este universal o resultado de uma atividade intelectual. Do intelecto surgiria o conceito de pássaro, de modo que estaria expressa a estrutura dos objetos de forma abrangente e universal, a todos os tipos diferentes de pássaro dentro do conceito. Aristóteles se depara com a contradição do movimento, e a explica de forma que ser não é o que apenas já existe, em ato. Ser é também o que pode ser, a virtualidade, a potência. Desse modo, o mesmo ser pode apresentar diferentes características e mesmo assim continuar sendo o que é. Esta mudança da potência, que há em mudar e o ato de realmente mudar, ele denominou de movimento. Este estaria circunscrito às atualizações das potências do ser, baseadas em sua capacidade. Esta doutrina de ato-potência se acha muito próxima à concepção de causalidade. Para Aristóteles, causa é tudo que contribui para a realidade de um ser. É tanto a causa material, aquilo de que uma coisa é feita, o mármore de que é feita a estátua, quanto a causa formal, que define o objeto, distinguindo-os dos demais, estátua de homem, não de cavalo, como também a causa final, a ideia da estátua, existente como projeto na mente do escultor, e que o levou a talhar o bloco de mármore para dele fazer uma estátua de homem. Como ainda a causa eficiente, o agente, no caso o escultor, aquele que faz o objeto, atualizando potencialidades de determinada matéria. Segundo ele, tudo estaria ligado à finalidade, sendo este que determina o que o objeto virá a ser ou não. Sabe então todo o universo como regido pela finalidade e torna os vários movimentos, atualizações das virtualidades de diferentes naturezas interdependentes, sem fundir-se, todavia, na continuidade de um único fluxo universal. Haveria uma ação encadeada e hierarquizada dos motores, o mais atualizado movimentando os menos atualizados. Essa sucessão de motores móveis terminaria, já que o universo seria finito, no primeiro motor. Este móvel, para ser o primeiro, e que Aristóteles chama de Deus, ato puro, pois do contrário se moveria. O Deus aristotélico paira acima do universo, movendo-o como causa final, como o amado atrai o amante. Não cria o universo, que é eterno, nem sequer o conhece,